Márcio Serra Silva, morador de Araras, São Paulo, 41 anos, doente em pesca. Eu sempre fui muito ativo, então a pesca começa... Eu me lembro da primeira pescaria, né? Eu já falei até algumas vezes em alguns programas que eu participei. A pesca começa com 3 anos de idade, quando o meu pai, para ver se conseguia me acalmar um pouco, me levou para fazer uma pescaria de caipira com vara de bambu de tilápia. Então eu comecei com 3 anos de idade, mas a pesca se tornou para mim uma atividade realmente esportiva em meados de 96, 98. Em meados de 98, 99, por aí, eu comecei a fazer um pouco de pescaria de rockfish. Então a gente pescava dourado aqui na nossa região, nós temos o rio Mogi Guaçu, e a pescaria é de barranco, nas pedras, arremessando tuvira. E nós tínhamos algumas marcas, né, no Brasil, que hoje já nem existe mais, como Shinai, Regency e tudo mais. E o sonho do pescador na época era ter uma carretilha da Shimano. Então eu comprei a minha primeira carretilha de perfil alto, que era uma Corsair. Ela tem mais ou menos a plataforma dessa Calcutá, né? Essa é uma Lucanos, também uma série consagrada. E essa foi a primeira carretilha Shimano que eu tive. E com ela, eu até comentei esses dias atrás com um amigo meu, quando eu cheguei na beira do barranco com a minha primeira carretilha Shimano, eu achei que eu tivesse até aprendido a pescar um pouco mais, porque todo mundo vinha ver, né? Era o início das importações de grandes materiais para o Brasil, e Shimano era considerado o que tinha de melhor carretilha no mundo, né? Como é até hoje, né? Uma das melhores carretilhas, eu uso até hoje para as pescarias. Hoje eu tenho aproximadamente de 60 a 70 itens de materiais da Shimano na minha coleção. Várias carretilhas, molinetes, iscas, bolsas, alicates. Durante esses anos de loucura, tudo aquilo que era de melhor história ou que representava alguma coisa, eu fui adquirindo e fui colocando dentro dessa coleção. Eu acho que o item mais raro que eu tenho aqui é um Stella 6000, que ele está autografado pelo Jim Murata. Então ele autografou esse Stella quando eu comprei ele no Japão, e é raro porque nós estamos falando de uma pessoa que faz parte da história da Shimano, né? E eu acho que mais valioso, eu tenho 2 carretilhas feitas em grave, né, que é entalhada à mão no Japão por 2 grandes artesãos, montados em 2 varas da Shimano que começam a série Upset de varas no mundo, que eu acho que eles são os itens mais valiosos da minha coleção. Existe ainda uma Metanius Pride, né? Foram feitas 4 modelos, eu tenho 3 dos modelos feitos em collab com a ZPI no Japão. E existe o Unicórnio, que é uma vara feita em collab com a Gelumins em Manhattan, quando da compra da Shimano, quando da compra da Gelumins, né? A Shimano comprou a Gelumins e eles fizeram 10 varas, e eu tô tentando achar esse unicórnio ainda para comprar para minha coleção. Apesar de ser uma coleção, a maioria dos itens que estão aqui eu uso, são raros os itens que eu não uso. Então eles estão divididos por tipo de pescaria, tamanho do equipamento e aplicação no dia a dia. Existem algumas modalidades que eu pratico com mais frequência, então os equipamentos ficam geralmente mais à mão, e outras que eu pratico com menos frequência, os equipamentos ficam mais pro fundo dos armários e dos vareiros que nós temos aqui. Apesar de ter batido o recorde do Tucunaré-Açu, e quando eu bati o recorde do Tucunaré-Açu, a carretilha que eu estava usando era uma Metani, né? É uma série MG7, mas não é a mais memorável. A minha pescaria mais memorável é uma pescaria de Piraíba, no Piraíba Lodge, no Suriname,
onde eu pude passar 6 dias pescando com meu pai piraíba e foram momentos que vão marcar para o resto da minha vida. Então essa pescaria ela é a mais memorável da minha vida. E lá eu estava usando 2 carretilhas de perfil alto, né, da Shimano, para pesca de peixe de couro. Lá eu estava usando essas pequenininhas, são as tálicas, né? Então eu estava usando a tálica 50 e a 25, que é para pesca de peixe de couro. Hoje a tálica, junto com uma marca americana chamada Penn, ela é considerada as principais carretilhas de trolling, né? Que são carretilhas para soltar muita linha e pescar grandes peixes. E essa foi a carretilha onde eu fisguei uma piraíba 2,10 metros. Meu pai fisgou a piraíba dele num Stella 40 mil que está aqui também atrás. Quando eu comprei a Corsair, então eu todo me sentindo grande pescador, né? Que não eram tantas carretilhas que a gente via da Shimano na beira do barranco. E eu fui pescar com meu pai e ele com o meu conjunto arremessando. E ele enroscou numa pedra e ele foi puxar para tentar desenroscar e o conjunto foi embora para dentro d'água. E aí aquele desespero, né? Porque tinha toda a questão que eu tinha esperado tanto para comprar a carretilha, mas aí nós pagamos um barqueiro e ele foi com os ganchos até conseguir achar. E nós conseguimos recuperar a vara, inclusive a vara tá aqui, que é de uma marca americana, e a carretilha, depois de um tempo, com o cara puxando o gancho no fundo do rio. Foi algo bem engraçado, porque foi um misto de desespero, foi a primeira carretilha, ao mesmo tempo, depois de felicidade de conseguir no rio, de corredeira, recuperar a vara e a carretilha que tinha ido embora para dentro d'água. Eu acho que, infelizmente, o Brasil não é um país produtor de equipamentos, né? Hoje nós estamos vendo, graças a Deus, o crescimento de algumas marcas no Brasil, mas a gente sempre foi um país tomador de equipamentos do mercado americano, australiano, europeu e japonês, principalmente. E quando a gente fala de mercado japonês, você tem várias grandes marcas, né? E a Shimano, com certeza, é uma das principais. Então, quando eu decidi que eu queria ter aquilo que era de mais top e que representava a história dessas marcas japonesas, como a Shimano é, então eu busquei aquilo que eu achava de mais diferente, de mais icônico. E a Shimano tem uma série dourada, principalmente de collabs, que gerou muito produto de qualidade, muito interessante. Então isso me incentivou a ter essas séries da Shimano na minha coleção. Eu estive em algumas feiras onde a Shimano estava expondo aqui no Brasil, mas eu nunca visitei a fábrica, não tive essa oportunidade ainda, mas visitei por várias vezes os estandes da Shimano aqui nas feiras que ocorreram no Brasil, desde a FEIPESCA de 1993, que inclusive os quadros da FEIPESCA estão aqui. Eu trabalho com uma linha de atividade que ela requer muita atenção, né? Eu trabalho com engenharia e assessoria ambiental. A pesca, e mesmo antes, quando eu gostava muito de meio ambiente, genética e peixe, né? E por ter sido uma criança muito ativa, muito agitada, a pesca sempre foi a minha válvula de escape. Desde criança, adolescência ou hoje mesmo, adulto, a pesca sempre me trouxe aquele minuto de paz, aquele minuto de tranquilidade, onde eu estou só pensando no peixe, no meio ambiente, no lugar que eu estou vivendo e tudo mais em relação àquele tempo. E ali eu desligo a cabeça. A pesca, para mim, ela é um remédio que um psiquiatra não conseguiria me dar. Eu tive que tomar um certo cuidado com isso, né? Porque todo pescador fala para a esposa que a carretilha custa R$20, que a isca custa R$2, e eu não pude contar isso para mim. Como eu tenho um acervo muito grande de equipamentos de pesca, eu disse para ela que realmente nós temos um valor considerável de equipamentos aqui. Então hoje eu tenho um inventário que eu atualizo ele de 6 em 6 meses, ele fica guardado em um determinado lugar caso aconteça alguma coisa comigo. E eu tenho algumas pessoas que eu confio, que são pessoas que me ensinaram muito em relação a equipamentos, que caso aconteça alguma coisa comigo, a minha família pode chamá-los para que auxilie. Porque pode parecer que não, mas isso é uma coisa que acontece muito. Muitos amigos que nós tivemos na pesca, que já foram embora,
a família depois não tem noção muito do que são esses equipamentos, do que eles podem valer e às vezes até da importância histórica disso. Então eu tive que abrir o jogo com a família, mas no início eu comecei com aquela história, que essa carretilha custava R$100, R$200, mas não deu para manter muito tempo essa história para minha esposa não, nem para minha mãe com meu pai. Eu tenho alguns grupos e alguns amigos que também são colecionadores, com quem a gente troca informações e às vezes quando a gente descobre algo que aconteceu em determinado ano, todo mundo se ajuda para buscar e isso tem crescido muito, né? Eu acompanho muito um grande amigo meu que chama Léo Giuliani e ele montou até uma página na internet e a página é Eu Não Coleciono Iscas, né? Que é uma redundância, porque justamente ele criou uma linha para colecionismo, né? E eu vejo isso crescendo cada dia mais. Eu sou muito grato ao Irinho de Campinas, ao Betão da Sugoi, que foram pessoas que me introduziram nesses grupos, nesse meio de pessoas que gostam de equipamentos diferenciados e desse mundo de colecionismo, de tentar ter aquilo que foi icônico, histórico ou até de melhor qualidade de cada série de equipamentos, seja da Shimano como das outras grandes marcas que produzem materiais de pesca pelo mundo. Isso é uma coisa que eu sempre falo que falta no Brasil. Eu queria tanto que as marcas conseguissem criar um tipo de encontro para os colecionadores e pescadores, porque a gente sabe que tem tanto pescador no Brasil, tanto colecionador, que tem tanta coisa icônica e muitas vezes ninguém nem imagina, né? E nós nunca tivemos. Se você parar para ver, nunca houve uma feira, um encontro, como é, por exemplo, para selos, para moedas, para facas e tudo mais, para pesca nunca houve, né? E é interessante porque eu acho que se nós criássemos esses encontros, a gente conseguiria criar um pouquinho da história da pesca no Brasil, né? Ela começa tão emprestada de outros mercados e hoje já possui as suas próprias linhas, mas a gente não tem um histórico disso. Eu acho que esses encontros com certeza ajudariam muito a gente contar a história da pesca esportiva no Brasil. Eu estou sempre com alguma meta nova. Nesse momento eu estou montando um quadro de poppers de uma marca japonesa, que eu tenho o quadro do projeto feito à mão, foram feitos 5, né? E o único fora do Japão eu tenho uma cópia, e eu estou montando o quadro. Mas eu estou sempre à procura de alguma coisa. Ontem eu conversando com meu primo, que é o meu braço direito quando eu estou organizando as coisas, eu falei para ele, eu acho que vai entrar mais umas 15 carretilhas aqui ainda nesse armário. Aí ele olhou e falou, Márcio, mas eu acho que não cabe. Eu falei, não, mas vai ter que caber porque são carretilhas aí que tem que completar algumas séries. Eu, nesse momento, estou procurando uma Z-Pride da Metânio, né, da Shimano, que é a última que me falta da Collab. Eu não tenho essa carretilha, eu estou atrás dela, estou montando o quadro, mas sempre que eu descubro alguma história da pesca de algum produto em algum lugar, eu estou sempre procurando ver se eu consigo ver se é real e vou lá buscar ele. Eu sempre digo o seguinte, primeiro como uma brincadeira, o pai que incentiva o filho na pesca esportiva não vai ver ele usar droga nunca, por 2 motivos. Primeiro porque ele vai estar sempre naquela ideia de buscar a pesca e segundo que nunca vai sobrar dinheiro para ele gastar com outra coisa, porque os equipamentos sempre vão tomar a reserva que ele vai ter da mesada e do dinheiro. E tirando a brincadeira de lado, apesar da mensagem ser verdadeira, eu digo que a pesca, ela aproxima família, natureza, preservação, meio ambiente, respeito. Então, se eu pudesse, eu colocaria todo mundo na pesca. Porque você respeitar o companheiro que está do seu lado no barranco, sabendo que o limite daquele espaço entre você e ele tem que ser respeitado, é algo que às vezes falta na sociedade como um todo. Você entender que você tem que preservar o meio ambiente, porque senão o peixe que você está buscando ali não vai existir, é algo que está faltando muito para o nosso mundo. E você se preparar financeiramente para poder realizar um sonho de ter uma vara, uma carretilha ou teu barco, te dá uma noção do que é a real vida econômica e isso está faltando muito para o mundo. Então eu acho que a pesca, ela não agrega só turismo, pesca, preservação. A pesca, ela é uma arte milenar, a primeira que o ser humano desenvolve de maneira pensada desde a era antiga, e ela é importantíssima para criar todos esses mecanismos que a gente precisa na sociedade.
Eu tenho muito orgulho de alguns itens que eu tenho da Shimano na minha coleção, principalmente itens que eu sei que marcaram a história da marca. E o que isso significa para mim é saber que tudo aquilo que eu busquei de conhecimento e até de utilização desses produtos pôde, de alguma maneira, levar informação para as pessoas que seguem aquilo que eu publico e que às vezes eu falo. Eu digo sempre, o pescador nenhum é melhor do que o outro, mas a gente sempre tem alguma coisinha para ensinar para o outro e o outro para ensinar para a gente. E eu sei que esses produtos me ajudaram muito nessa caminhada. Eu acho que o anseio de colecionar não vai acabar nunca. Simples, sempre vai haver alguma história ou história de alguma série ou material que existiu, por mais que às vezes não seja real, e isso vai sempre motivar a buscar ter aquele equipamento para poder completar uma coleção. Só que completar uma coleção de uma arte que inicia no Japão há mais de 2000 anos e que nós temos históricos de produção há praticamente século, né? É muito difícil, então não existe um fim para essa coleção. Eu acho que a especulação é o que mais atrapalhou no caminho do colecionismo. Porque quando os outros pescadores ou as pessoas percebem que você está buscando completar alguma série ou algo diferente, ela aproveita para que esse produto se torne algo muito caro, além do normal. E como nós não estamos, né, nos grandes mercados produtores de equipamento de pesca, eu dependo desses equipamentos virem de fora, muitas vezes essa especulação chega em estados absurdos. Inclusive eu deixei de ter alguns equipamentos por causa disso. Então, o maior obstáculo que eu enfrento até hoje, quando eu quero alguma coisa diferente ou um material diferente para minha coleção, infelizmente é a especulação dessa barreira continental e até mesmo dessa barreira produtiva dos equipamentos dentro do Brasil. Os meus itens mais antigos eu mesmo faço a minha manutenção e limpeza. Os itens mais corriqueiros, aqueles que eu uso durante o dia a dia, hoje eu levo tudo para uma pessoa que cuida para mim, que inclusive é autorizado da Shimano e também de algumas outras marcas, que é o SOS do Pescador, do Elber Pezão, e mantenho ele sempre dentro da condição de uso, esses que eu uso mais. Agora os mais antigos eu faço aqui em casa mesmo, eu tenho um pouco até de receio de levar para algum lugar e de repente ter algum dano em algum equipamento. E aí pessoal, gostaram de conhecer um pouco da nossa coleção? Espero que vocês se animem, busquem procurar coisas raras e se for algo que eu não tenha, me ligue. Abraço!